Glória a Deus, vamos para a nossa segunda aula do primeiro dia. E eu tenho certeza que a sua vida está sendo impactada por esse módulo, Fundamentos da Fé, e vamos avançar. Vamos falar sobre o que a fé pode. Em Hebreus capítulo 11, nós temos ali a conhecida a grande galeria da fé, né? E nessa galeria da fé nós temos vários exemplos de homens e mulheres de fé que podemos ler lá e ser abençoado com a atitude de cada um. Então essa galeria da fé, ela mostra as ações e as palavras, não é? Dos homens e mulheres de fé. Pelo menos 20 vezes nós lemos a frase pela fé. Pelo menos 20 vezes. Então, veja que Deus está insistindo que nós aprendamos mais sobre fé. Ele fala pela fé, pela fé, pela fé, pela fé, e é assim que nós temos que viver, pela fé. Então, tudo é possível ao que crê. Tornar tudo possível. Não apenas crer que Deus é um Deus, não apenas crer que para Deus nada é impossível, mas crer também que tudo é possível ao que crê. Então você entendeu? Não apenas crer que para Deus nada é impossível. Muita gente crê, para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. E é verdade, é verdade. Esse é um lado. O outro lado é o nosso lado. É crer também que tudo é possível ao que crê. E aí, amado, vai haver a liga, vai associar aquilo que Deus faz, que você não pode fazer, e aquilo que você tem que fazer, que Deus não vai fazer. Você precisa crer, que Deus pode fazer coisas impossíveis. Mas quando você apenas que Deus vai fazer e você não está crendo na palavra de Deus e confessando a palavra de Deus, então com certeza não vai funcionar. Nós vemos aqui em Marcos capítulo 9, vamos ler, Marcos capítulo 9, versículo 23, diz assim: ao que lhe respondeu Jesus, se podes, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Sabe que tem muitas pessoas que estão orando desse jeito. Senhor, eu sei que tu podes. Oh Senhor, tu podes. Tu podes. E Deus está esperando dessas pessoas um posicionamento na fé. Elas não podem somente dizer tu podes, mas começar a colocar em prática a fé delas na palavra, em Deus. E vai funcionar. Então Marcos capítulo 11, por exemplo, Marcos capítulo 11, versículo 20. Marcos capítulo 11, versículo 20. Você está me acompanhando aí na sua apostila, na sua Bíblia. Diz assim: e passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Versículo 22, ao que Jesus lhes disse: tende fé em Deus. E essa frase aqui, no original significa, é traduzido como: tende a fé do tipo de Deus. É isso que Jesus está falando. Ao que Jesus lhe disse: tende a fé do tipo de Deus. Não somente fé em Deus, mas a fé do tipo de Deus. A fé criativa, que nós acabamos de falar. A fé que traz a existência. A fé que fala. A fé que crê e fala. E Jesus vai falar exatamente isso no versículo 23. Diz assim: porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará o que diz. Crê que se fará o que diz. Veja que eu estou falando tornar tudo possível
como tornar tudo possível? Jesus disse, tudo é possível ao que crê. Agora Jesus está dizendo aos discípulos, no versículo 23, porque em verdade vos afirmo. Você crê que é uma verdade? Crê que Jesus está falando uma verdade para você? Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz. Isso é a mesma coisa de tudo é possível ao que crê. Aleluia, porque quem está crendo, está falando o que está crendo. E quando alguém fala o que está crendo, torna possível o que é impossível. Aleluia. Então Jesus disse, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz. Assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e assim será convosco. Glória a Deus. Então, tem muita coisa boa aqui que nós vamos estudar nesse texto, mas vamos um pouco mais para frente, certo? Não vamos nos deter aqui. Vamos apenas falar 3 pontos aqui para a gente ir mais adiante. 3 pontos importantes nesse texto. Vamos entender, voltando, recapitulando, a fé que Jesus está falando aqui, tem de fé em Deus, tenha a fé do tipo de Deus, fé criativa, fé sobrenatural. É essa fé que nós estamos estudando, nesse módulo Fundamentos da Fé. Primeiro ponto, crer com o coração. Segundo ponto, falar o que crê. Terceiro ponto, receber pela fé o que você creu. Estão comigo? De novo, crer com o coração, primeiro. Segundo, falar o que está crendo no coração. Terceiro, receber pela fé o que você falou crendo. Então Jesus fala tudo isso nesse versículo 23. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Então está falando sobre crer com o coração e falar ou dizer com a sua boca. O resultado disso, assim será com ele. Veja que a Bíblia não fala se Deus quiser, irmão. Muitas pessoas dizem se Deus quiser. Sabe que essa frase, se Deus quiser, eu vou colocar aí 90% onde as pessoas colocam essa frase, acabam falando incredulidade. Por exemplo, quando nós falamos sobre cura e falamos se Deus quiser, eu serei curado, nós não estamos falando fé, nós estamos falando incredulidade. Porque no momento em que você sabe qual a vontade de Deus sobre cura divina, e a vontade de Deus é que todos sejam curados, então você não vai falar mais se Deus quiser. Você vai falar o que Deus já quis, já fez e já estabeleceu no mundo do Espírito pela sua palavra. Estão comigo? Então você não pode falar, se Deus quiser, eu serei abençoado. Isso também está errado. Se você fala, se Deus quiser, serei abençoado, então você não está crendo na palavra de Deus. Em Efésios capítulo 1, versículo 3, que diz, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou ou nos tem abençoado. Ele nos abençoou, Ele nos abençoa, Ele nos abençoará. Mas se você ficar falando, Deus um dia vai me abençoar, isso não é fé. Se você falar, se Deus quiser eu vou ser abençoado, isso também não é fé. Fé é quando você fala a palavra. Lembra que nós falamos na primeira aula? Fé é quando você fala a palavra. A fé tem que estar na palavra, no que está feito em Cristo Jesus. Então, Jesus aqui também fala a mesma coisa. Ele diz uma verdade. A verdade é, se alguém ousar a dizer, se alguém ousar a falar, fé. Se alguém ousar a dizer a este monte,
ergue-te e lança-te no mar. Veja que aí tem um poder de mover as coisas. Também vamos falar isso mais para frente. A fé tem o poder de mover as coisas no mundo do Espírito. Ergue-te e lança-te no mar e não duvidar em seu coração. Veja que tanto crer como duvidar é no mesmo lugar, no coração. Você, com o coração você crê, mas com o coração você também pode duvidar. E se você duvidar no seu coração, a fé não vai fluir. A fé só pode fluir do seu coração para a sua boca se você crer com o coração e não duvidar com o seu coração. Nós estamos falando aqui, tudo é possível ao que crê. Algumas pessoas dizem, pastor, mas eu estou falando a palavra, mas não está acontecendo. Então, provavelmente você não está crendo, apenas está falando. E os dois elementos devem andar juntos. Não somente falar correto, mas você tem que crer correto. Jesus disse que não deve duvidar no coração, mas deve crer no coração. E quando você crê com o seu coração, você vai crer que vai acontecer o que você está dizendo. Então esses são os pontos. Crer com o coração, falar o que crê, e depois ele diz, assim será com ele. Ele não disse se Deus quiser, ele disse assim será. Aleluia. Eu declaro em nome de Jesus que tudo aquilo que você crê com o seu coração e você falar com a sua boca, você vai receber pela fé. Receber, aleluia. Como diz o versículo 24, estamos em Marcos capítulo 11, agora do versículo 24, Jesus diz, por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, olha o que ele diz, crede que recebestes, crede que recebestes, e assim será convosco. Olha, aleluia, que coisa maravilhosa. Eu, durante muitos anos, eu confesso que mais de 20 anos, mais de 25 anos, na verdade, eu não conhecia essa palavra. Eu lembro quando eu estava no Rema, ouvindo esse módulo Fundamento da Fé, esse módulo explodiu no meu espírito, porque eu sempre achava que as coisas de Deus na minha vida só iam acontecer quando Deus quisesse. Quando Deus quiser um dia, Ele vai fazer, porque Ele é Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Então, esse entendimento de falar fé não existia na minha mente, no meu coração. Eu não entendia isso, eu não conhecia essas coisas. Então eu dizia, se Deus quiser, Ele vai fazer. Se Deus quiser, Ele vai resolver, porque Ele é Deus. E de fato, Deus já fez tudo em Cristo Jesus. Tudo está feito. E eu só preciso aplicar a minha fé na vontade de Deus, que já foi feita em Cristo Jesus, está estabelecida. Jesus disse, está consumado, está feito, e agora eu só preciso crer no que Jesus já fez. Ele já me curou, Ele já me abençoou, Ele já me libertou, Ele já me fez mais que vencedor, Ele já me fez justo. Eu preciso apenas crer no que Jesus fez na obra de Cristo Jesus. Quando eu confesso a palavra, quando eu falo a palavra e quando eu sei da autoridade que eu tenho em Cristo Jesus, eu vou falar com ousadia. E é isso que agrada a Deus. Talvez algumas pessoas digam, mas você vai estar dando ordem para Deus. Não, ninguém tem condição de dar ordem para Deus. Nós não estamos dando ordem para Deus. Nós estamos falando fé que agrada a Deus. Veja que Jesus não disse para falarmos ao monte. Quando nós falamos fé para resolver problemas, nós não estamos orando a Deus, pedindo a Deus para resolver o problema. Nós estamos falando com o problema. Jesus disse, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar. Veja que
ele não está falando aqui de falar com Deus, mas está falando de resolver os seus problemas através da sua fé. Você pode falar diretamente com o seu problema, você pode falar diretamente com o seu monte. O seu monte é o seu problema, eu não sei qual é o seu problema, se é um monte de dívida, se é um monte de doença. Mas se você falar ao monte, ergue-te, sai do meu caminho, com certeza ele vai ter que sair. Se você crer com o seu coração e falar com a sua boca. Deixa eu dizer a você, irmão, o que você precisa está depois do monte. O que você precisa está depois do monte. Então você só precisa tirar o monte do seu caminho e pegar aquilo que é seu. Fale ao monte, creia com o seu coração e fale ao monte, saia do meu caminho e agarre aquilo que é seu, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus é bom demais. Então vamos falar sobre tipos de fé. Aí na sua apostila tem, falando sobre tipos de fé. E existem alguns tipos de fé aqui. A fé natural. Essa fé natural é a fé para as coisas naturais. A fonte desse tipo de fé são os 5 sentidos do corpo. Por isso, essa fé vai até onde os sentidos podem alcançar. Não é esse tipo de fé que nós temos que viver. Não é esse tipo de fé que agrada a Deus. Essa é uma fé natural. E é um tipo de fé que todo ser humano tem. Seja cristão ou não cristão, até mesmo se não crê em Deus, essa pessoa tem esse tipo de fé natural, que é a fé para as coisas naturais. Fé para você sentar numa cadeira, fé para você ligar o seu carro, fé para você entender que tem, por exemplo, um piloto, não é? Pilotando o avião enquanto você está viajando, você crê que tem um piloto lá. Então são o tipo de fé natural ou fé dos sentidos, a fé que vem pelos 5 sentidos naturais. Agora, esse tipo de fé só vai até onde você pode tocar, até onde você pode sentir. Então não é a fé sobrenatural, não é a fé que agrada a Deus. O outro tipo de fé é a fé do coração. A fé que Deus repartiu a cada um dos seus filhos. E essa fé que nós já falamos é a fé do tipo de Deus. Essa fé do coração é a fé que nós estamos estudando aqui nesse módulo. A fé do coração, a fé do tipo de Deus. Chamada também de fé sobrenatural ou fé criativa. Ok? E tem um outro tipo de fé que é o dom da fé ou fé especial. Esse dom da fé ou fé especial é uma manifestação do dom do Espírito Santo para um fim proveitoso. Esse tipo de fé, dom da fé, não está no nosso controle. É uma manifestação do Espírito Santo e ele manifesta quando ele quer e para quem ele quiser. Então, existe muita confusão. Algumas pessoas quando não entendem esses 3 tipos de fé, fé natural, fé do coração e o dom da fé ou fé especial, elas misturam tudo e acabam não entendendo o que é fé. Então a fé natural, fé dos 5 sentidos, aquela que você precisa ver para crer, né? Tocar, sentir. Mas tem a fé do coração, que é a fé sobrenatural, a fé do tipo de Deus, e a fé chamada dom da fé, que é uma manifestação do Espírito Santo. Nós não temos controle sobre esse dom da fé, é uma manifestação do Espírito Santo. Você vai ter um módulo, né, se vocês já tiveram ou não, tem um módulo chamado Manifestações do Espírito no Rema, que vai falar mais sobre isso. Então, aqui em 1 Coríntios capítulo 12, vou dar só uma pincelada aqui para você ver, que o apóstolo Paulo está falando sobre esse dom da fé. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7 diz: a manifestação do Espírito Santo é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. 1 Coríntios capítulo 12, agora versículo 8. Porque a um é dada, mediante o Espírito,
a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, e a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, e a outro, operações de milagre, e a outro, profecia, e a outro, discernimento de espíritos, e a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, de acordo com a sua vontade, a cada um individualmente. Então, esse dom da fé, como eu já falei, é uma manifestação do Espírito Santo e não é essa fé que nós estamos estudando. É uma fé que você vai estudar em outro módulo, mas é uma fé que existe também. Está acima da fé que nós estamos estudando aqui. É uma fé, um dom da fé para receber manifestações do poder de Deus, para curas, dons de curas, para operações de milagres e outras coisas que vocês vão aprender nesse módulo Manifestações do Espírito Santo. Então, o que é a fé bíblica? Como nós falamos, agora estamos estudando a fé do coração. O que é a fé bíblica? É a fé do coração na palavra de Deus. É a fé do coração na palavra de Deus. O que essa fé bíblica faz? Ela não só crê que existe aquilo que Deus está dizendo na sua palavra, mas ela agarra. Nós vamos falar também sobre o espírito da fé mais lá para frente. O espírito da fé não somente crê, mas agarra, toma posse daquilo que Deus fala na sua palavra. Essa é a fé do coração. Tem algumas versões de Hebreus, capítulo 11, eu quero ver com vocês, bem interessante, porque essa fé do coração é essa fé de Hebreus 11 que nós vamos ler agora. Hebreus capítulo 11, versículo 1, eu vou falar em algumas versões, tá? Está na sua apostila aí. Hebreus capítulo 11, versículo 1, na revista e atualizada. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Numa outra versão, nova versão transformada, NVT, diz assim: a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Uma outra versão, tradução brasileira, Hebreus 11:1. Ora, a fé é a substância das coisas esperadas, a prova das coisas não vistas. E Hebreus capítulo 11, versículo 1, revista e corrigida, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Glória a Deus. Então, nós estamos vendo aqui, veja que a fé, há um contraste aqui, estamos falando de dois tipos de fé ao mesmo tempo. Nesse Hebreus capítulo, eu vou ler na minha versão, revista e atualizada. Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé é a certeza de coisas que se esperam. Vou começar agora a entrar mais fundo na questão dessa fé do coração, a fé do tipo de Deus. Ele diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam. Vamos falar um pouco sobre esse ponto aqui, a fé é. Veja que em nenhuma versão da Bíblia fala a fé será. Por quê? Porque tudo aquilo que aponta para o futuro não é fé, mas esperança. A fé sempre está no presente, embora ela possa olhar pelos óculos da esperança, a fé está recebendo hoje o que crê no coração, o que fala com a boca, ela recebe hoje. Estão comigo? Então, fé nunca
é relacionado ao futuro. Tudo que é relacionado ao futuro é esperança. E esperança é uma outra coisa. Nós não podemos misturar. Algumas pessoas acham que esperança e fé é a mesma coisa. Não são a mesma coisa. O apóstolo Paulo diz, por exemplo, em Romanos capítulo 13, no final do capítulo, ele diz: resta, porém, a fé, a esperança e o amor. Então são três coisas diferentes. Aqui no texto de Hebreus 11, ele está falando: a fé é a certeza, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Veja que a fé já é certeza de coisas que se esperam. Vou te dar um exemplo aqui para você entender isso na prática. Vamos lá. Vamos dizer que você vai comprar um produto da internet. Você comprou um produto, vamos colocar aqui. Eu vou dar um exemplo comigo. Eu vou comprar um barbeador. Eu compro aquele barbeador na internet. E quando eu compro aquele barbeador, paguei no cartão, está pago, mas eu não tenho o produto na minha mão ali. Mas já é meu. Por quê? Porque eu já paguei, já está pago. Existe um recibo dizendo que aquele produto é meu. Eu já estou feliz, eu já estou alegre, mas ainda não toquei, eu ainda não peguei no produto, mas o produto é meu. Então veja, ele está chegando, mas já é meu. Então a palavra de Deus é o recibo, a palavra de Deus é o recibo de que Jesus já pagou o preço pela sua cura, pela sua provisão, seja lá o que for que você precisa, Jesus já pagou o preço. Então, a palavra de Deus é o recibo, é a garantia de que o que Jesus pagou é meu, porque Ele pagou, Ele comprou para mim e para você. Estão comigo? Então, a fé é a certeza de que Jesus já pagou e a certeza de coisas que se esperam, daquilo que está para se manifestar. Então, a qualquer momento, o meu barbeador vai chegar. Aquilo que eu já comprei, já paguei, já tenho um recibo, a qualquer momento vai chegar, mas já é meu. Creia que a sua cura te pertence. Creia que Jesus comprou para você. Cura divina. Você tem que agarrar isso pela fé. Você não pode dizer eu serei curado. Você tem que dizer eu sou curado pelas pisaduras de Jesus Cristo. Eu sou sarado. Eu sou, não é eu serei. Veja, o texto diz, Ele tomou sobre si. Ele levou sobre si as nossas dores. Está no passado. Deus não vai levar de novo. Jesus não vai levar de novo. Ele já levou. Uma vez que você entende que foi feito, aí a fé funciona. Porque a fé é certeza. Certeza. Certeza de quê? Tratando-se de cura, certeza que eu fui curado em Cristo Jesus. E porque eu fui curado, eu sou curado. Porque eu fui curado, eu sou curado. Então, fé é certeza. Mas, pastor, o caroço ainda está aqui, a dor ainda está aqui. Veja, a fé é a certeza das coisas que se esperam. A manifestação da cura é uma outra coisa. Você precisa crer que você, em Cristo, já é curado. A manifestação da cura vai vir como agora? Veja, a convicção de fatos que não se vê. Você pode não estar vendo, você pode não estar sentindo, mas se você tem convicção no fato de que Jesus já fez a obra, que Ele já te curou, então a cura vai se manifestar a qualquer momento. Fique com a palavra de Deus, fique com o que Deus diz. Não fale o que o diabo diz, fale o que Deus diz. O que o diabo fala é incredulidade, é murmuração. O que Deus fala é fé. Coloca a palavra de Deus no teu coração, na tua boca e agarra pela fé aquilo que é seu. Glória a Deus. Vamos terminar o nosso primeiro dia de aula e vamos para o segundo dia já já.